Olá e bem-vindos a mais um episódio especial de Warfronts hoje. Estou acompanhado por Greg Scarlatoiu, o presidente e CEO do Comitê para os Direitos Humanos na Coreia do Norte, o HRNK, que é uma das principais ONGs que documentam as atrocidades norte-coreanas. Greg, obrigado por voltar. Na primeira vez tivemos problemas de internet, então fico feliz por você estar aqui novamente. O prazer é todo meu, Simon. É ótimo te ver novamente. Certo, então, para começar, talvez se apresente e me diga o que a HRNK faz no âmbito dos direitos humanos na Coreia do Norte. Isso não é um pouco contraditório? Fomos fundados em 2001, há um quarto de século. Na época, já havia pesquisas sobre segurança política, questões militares e econômicas, mas não muito sobre direitos humanos. Lembre-se, os desertores norte-coreanos estavam começando a sair durante a Grande Fome, depois da Grande Fome. Então, um grupo bipartidário de grandes nomes dos direitos humanos decidiu criar essa organização, encarregada exclusivamente de pesquisar, investigar e relatar sobre a situação dos direitos humanos na Coreia do Norte. Nós produzimos mais de 70 relatórios, livros e monografias. Nós mantemos o status consultivo junto ao Conselho Econômico e Social da ONU, na ECOSOC, desde abril de 2018. Então somos uma ONG credenciada pela ONU. Claro, as publicações e as pesquisas são uma parte muito importante do nosso trabalho. Claro, também existe um elemento de advocacy embutido no que fazemos. Pesquisas e relatórios só têm valor quando são bem divulgados. Então, informamos os gabinetes do Congresso em Washington, membros do Parlamento Europeu também, membros da Dieta Japonesa, membros da Assembleia Nacional da Coreia do Sul, assim como agências da ONU. Antes de a Rússia pulverizar o painel de especialistas da ONU sobre sanções à Coreia do Norte, recebíamos pedidos todos os anos para apresentar um parecer consultivo. O secretário-geral da ONU citou o HRNK em seus relatórios. O relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre direitos humanos na Coreia do Norte nos citou até 32 vezes em um único relatório. Portanto, consideramos isso uma fonte confiável de informações e análises, não apenas sobre os direitos humanos na Coreia do Norte, mas também sobre a dinâmica do regime norte-coreano. Nós focamos no sistema de detenção, nos campos de prisioneiros políticos e em outros tipos de instalações de detenção ilegais. Nós focamos em grupos vulneráveis, mulheres e crianças e pessoas em detenção. Em particular, damos atenção ao ambiente de informação da Coreia do Norte. E, de longe, o que os avaliadores dizem é que o maior ponto forte do HRNK é a nossa pesquisa sobre a dinâmica do regime norte-coreano e a política deliberada de negação dos direitos humanos, de acordo com decisões tomadas no mais alto nível do Estado na Coreia do Norte. Claro, há outros temas sobre os quais também realizamos pesquisas extensas. Trabalhadores norte-coreanos oficialmente enviados ao exterior para obter a moeda forte necessária para o regime manter suas elites satisfeitas por meio do acesso a divisas. E bens de luxo importados como contrabando do mundo exterior, apesar das sanções aplicáveis da ONU. Claro, esses fundos também são aplicados ao programa nuclear e ao programa de mísseis. Então essas são todas áreas onde não apenas exploramos a situação atual, mas também pesquisamos a fundo e publicamos. E eu já testemunhei perante o Congresso dos Essimais Sinceiro, também perante a ONU, por exemplo, perante a Assembleia Geral da ONU, este ano em maio, que foi a primeira vez reunião plenária sobre direitos humanos na história da Assembleia Geral, desta vez sobre a Coreia do Norte. Tive o privilégio e a honra de testemunhar perante o plenário da Assembleia Geral. Então também já testemunhamos perante o Parlamento Europeu. Então, novamente, é a pesquisa e também o alcance e fornecimento dessas informações e análises sobre os temas relevantes. É um grupo bipartidário, com republicanos e democratas no Conselho. Isso não importa. Sou muito abençoado. Brigamos por tantas questões em Washington, D.C.
Pelo menos nisso concordamos. Então, nesse sentido, sou um homem de sorte. Nossa política é os direitos humanos norte-coreanos. Nossa política é levar direitos humanos, liberdade, democracia e prosperidade ao povo da Coreia do Norte. Acho que você não vai encontrar ninguém em nenhum lado do espectro político ocidental que diria: ah, eu sei, talvez direitos humanos norte-coreanos. Discordamos sobre isso, mas será bom participar de algo em que todos concordam? Se esse dia chegar, saberemos que o Armagedon está sobre nós. Sim, vamos incluir o que você citou, muitas coisas que fez, relatórios e livros. Qual é o melhor lugar para o nosso público? Se eles quiserem se aprofundar no que você faz, qual é o melhor lugar para ir? O melhor lugar é hrnk.org. Então, hotelromeonk.org. Todos os nossos relatórios estão disponíveis gratuitamente, sem custo algum. São PDFs, você pode baixá-los, pode imprimi-los. E você sabe, se você é um pesquisador, um estudante, alguém com interesse em direitos humanos na Coreia do Norte, este é um recurso incrível. Por favor, permita que esse exercício descarado de autopromoção aconteça. Além disso, se me permite, estamos em uma situação muito difícil. E já vou dizer logo de cara, trata-se de um ambiente internacional que, sinceramente, é bastante hostil a grupos de direitos humanos. Sem apoio do governo sul-coreano. Este é um governo que está muito interessado em apaziguar o regime de Kim Jong-un, enquanto basicamente acaba com todas essas iniciativas para tratar dos direitos humanos na Coreia do Norte. Nos Estados Unidos a situação não é muito melhor. Não há apoio do governo, então tudo tem que ser privado. Francamente, nosso apoio vem de doadores individuais e pequenas fundações privadas. A RenCorg/dói, por favor, qualquer coisa. Vou garantir que nós também faremos uma doação. Como canal, vamos fazer isso acontecer, e obviamente eu encorajo qualquer outra pessoa a fazer o mesmo. Sim, é uma pergunta rápida. Antes de começarmos, quero conhecer o histórico de vocês e saber tudo. Por que o governo sul-coreano não apoia isso? Parece algo de seu interesse. Atualmente, há um governo progressista de esquerda no poder, o governo do presidente Lee Jae-myung. Sempre que havia um governo progressista no poder, eles eram bastante relutantes em apoiar iniciativas de direitos humanos na Coreia do Norte, claro, sob o falecido presidente Kim Dae-jung, sob o falecido presidente Roh Moo-hyun. Embora, retoricamente, eles fossem totalmente a favor do engajamento com a Coreia do Norte, continuaram a apoiar discretamente os grupos de direitos humanos norte-coreanos. Depois, com os próximos presidentes progressistas, Moon Jae-in e agora Lee Jae-myung, o apoio a essas organizações foi completamente cortado, e são especialmente as organizações baseadas na Coreia do Sul que sofrem. Muitas delas foram literalmente destruídas. Eram excessivamente dependentes, por isso, do apoio dos Estados Unidos, do Bureau para a Democracia, Direitos Humanos e Trabalho e da National Endowment for Democracy. Esse apoio evaporou. Quero dizer, ainda existem para algumas delas alguns projetos em andamento, mas esses serão concluídos e vão acabar. Tenho que dizer que, infelizmente, embora os conservadores sul-coreanos declarem apoiar os desertores norte-coreanos, os 34 mil que vivem na Coreia do Sul e a causa dos direitos humanos na Coreia do Norte, o apoio não tem sido grande, mesmo sob governos conservadores na Coreia do Sul. É uma questão altamente politizada e altamente divisiva na Coreia do Sul. Isso realmente me surpreende, sabe? Você vê, você sente que os dois países em cada lado de uma guerra, tecnicamente ainda em andamento, o lado em questão estaria ansioso para apontar as violações dos direitos humanos que o outro lado está cometendo. Mas eu acho que, em termos de não incomodar os vizinhos, talvez isso também seja algo importante. Sim, e novamente, se você olhar para organizações muito sólidas na Coreia do Sul, financiadas e apoiadas pelo governo, por exemplo, o Instituto Coreano para a Unificação Nacional. Eles produzem bons relatórios sobre os direitos humanos na Coreia do Norte.
quando os conservadores estão no poder e depois eles não fazem isso sob administrações de tendência progressista, então isso é realmente lamentável. É a natureza da política sul-coreana, bastante divisiva, compreensível de certo ponto de vista. Mas, como você disse, o incompreensível é a politização dos direitos humanos na Coreia do Norte. Assim como, sei lá, um exemplo trivial, serviços públicos ou apoio às forças armadas. Isso não deveria mudar. Não, parece algo bastante padrão, mas humano. Deveria ser algo padrão. Sim, é. Como você começou, fale um pouco do seu histórico. Você disse que faz isso desde 2001. Não, eu vim para cá em 2011, julho de 2011, como diretor executivo, basicamente liderando a organização há alguns anos. Isso foi para os Ilhas, certo? Haranka. Então eu assumi a HHRNK em 2011, inicialmente como diretor executivo, agora como presidente e CEO. As responsabilidades são as mesmas. Sou o primeiro presidente e CEO da organização e um americano naturalizado. Eu nasci e cresci na Romênia comunista. Em dezembro de 1989, eu era calouro na Universidade de Bucareste, estudando língua e literatura inglesa. Então, assim como todos os outros jovens, eu estava nas ruas. Isso não me torna especial. Os verdadeiramente especiais foram aqueles que deram suas vidas para derrubar o regime de Nicolae Ceausescu. Como você deve se lembrar, Simon, a Romênia era o país do leste europeu mais parecido com a Coreia do Norte de Kim Il-sung. Por quê? Porque em 1971, Ceausescu, o ditador da Romênia, visitou a Coreia do Norte pela primeira vez. Ele se apaixonou pelo estilo de culto, a personalidade de Kim Il-sung. Com os 10 princípios da ideologia monolítica, o TPMI, os fundamentos, os 10 mandamentos do regime norte-coreano, a ideologia Juche de autossuficiência, o estilo norte-coreano de industrialização forçada, de pegar enormes quantias de dinheiro emprestado do exterior para construir essa indústria ineficiente. Ele fez o mesmo na Romênia, tentou pagar a dívida externa. Ele fez isso. Quem teve que se sacrificar foi o povo romeno. Os anos 80 foram muito sombrios. Faltava energia, a água quase não corria na maior parte do tempo, tínhamos que ficar em filas para conseguir comida. Lembre-se, este é um país que já foi o celeiro da Europa, agora está voltando a ser assim. Resumindo, depois que o regime caiu, o país se abriu. Eu posso, até certo ponto. Tenho lido com bastante interesse sobre desenvolvimento internacional. Me deparei com a história do Hangan Kijun, o milagre do rio Han. Aquelas décadas de desenvolvimento econômico milagroso, quando a Coreia do Sul saiu da pobreza para a riqueza, de um dos países mais pobres do mundo para uma potência econômica e cultural global, é isso que a Coreia do Sul é hoje. Então, um dia, vejo esse anúncio no quadro de avisos: exames para bolsas de estudo no exterior. Eu digo para mim mesmo, bom, talvez, Grã-Bretanha. Os Estados Unidos são difíceis, Grã-Bretanha. Acho que tem uma chance. Então fiz esse exame e escrevi uma das minhas redações, sabe? História mundial, economia, tudo do que eu sabia na época, certo? História mundial. Eu estava indo muito bem. Inglês e francês, meu francês. Francês foi, na verdade, minha primeira língua estrangeira. Então, de qualquer forma, fiz esse exame. Os romenos tinham relações apenas com a Coreia do Norte desde 1949. Em março de 1990, Romênia e Coreia do Sul estabeleceram relações diplomáticas. Então, o ministro da Educação da Romênia enviou minha prova para uma recém-estabelecida embaixada da Coreia do Sul e eles disseram: queremos que esse jovem seja o primeiro romeno a estudar na Coreia do Sul. Sabe? Ele escreveu sobre o milagre do rio Han. Sabe, uma grande esperança lá. Então, sabe, recebo uma ligação e me perguntam se eu gostaria de estudar na Coreia do Sul com uma bolsa do governo sul-coreano. Tudo pago. Eu nunca tinha saído do país. Lembre-se, aqui é a Coreia do Norte da Europa Oriental. O que você diz? Estou pronto. Quando vou? Quantos anos você tinha? Quando isso aconteceu, eu tinha 19 anos. Quando fui para a Coreia, eu tinha 20.
Então, eu parti no final de agosto de 1990. Antes disso, me reuni com o embaixador sul-coreano. Eles ainda não tinham prédio e estavam no Hotel Intercontinental. Tive uma conversa muito agradável. Havia um romeno que falava coreano, porque estudou na Coreia do Norte, alguém do serviço exterior. Eu pensei, caramba, preciso fazer isso? Não entendo nada, mas tudo bem, me inscrevi, então vou fazer. Terminei a reunião. E na minha saída, o embaixador diz, ei jovem, espere, mais uma coisa, vire-se. Sim, senhor embaixador, ele diz, as mulheres coreanas vão te adorar. Ah, eu vou sim, sim. Bem, minha esposa é coreana, na verdade, e minhas 2 filhas também. Eu digo para elas, sabe, eu não gosto desse negócio de porcentagem. Eu falo, olha meninas, vocês são 100% americanas, 100% romenas, 100% coreanas. Foi assim que acabei na Coreia. Fiz 1 ano de curso de idioma. Quando cheguei lá pela primeira vez, não sabia coreano. E eu fiz minha graduação e mestrado em Relações Internacionais na Universidade Nacional de Seul, que é a melhor universidade da Coreia. Difícil, muito difícil. Há 3 anos, eles têm programas para estudantes internacionais ministrados em inglês. Eles estudam coreano como segunda língua. Nós passamos pelo caminho difícil. Foi realmente difícil por 2, 3 anos, mas estar totalmente imerso no ambiente universitário sul-coreano fez com que meu coreano melhorasse muito. Então você esteve lá, era um curso completo. Por algum motivo, eu tinha na cabeça, porque acho que muita gente pensa assim, sabe, pela minha experiência, que as pessoas vão estudar fora por 1 ano ou 6 meses. Mas você ficou lá por 4 ou 5 anos. Depois acabei ficando lá por 10 anos, então fiz escola de idiomas, graduação e mestrado. Também trabalhei lá em mídia e radiodifusão por alguns anos. Sim, eu era locutor de língua coreana. Na verdade, eu era colunista de língua coreana na Rádio Ásia Livre. De setembro de 2003 até março de 2025, quando a RFA foi encerrada, eu nunca perdi uma única coluna. Eu trabalhava com desenvolvimento internacional e estive na Zâmbia, Tanzânia, África do Sul, Zimbábue, Argentina, Paraguai e Brasil. Nunca perdi uma semana. E então, um dia, eu simplesmente, recebi o e-mail e sim, parei, foi isso? Então, de qualquer forma, aqui está o ponto. Por quê? Como cheguei a fazer isso? Eu nasci e fui criado no único país do leste europeu que era mais parecido com o da Kim Il-sung, Coreia do Norte, e eu vivi por uma década, por 10 anos, em uma península coreana dividida, estudando, trabalhando e morando na Coreia do Sul. Então, é realmente uma questão pessoal. Há quanto tempo eu tenho esse interesse? Há quanto tempo eu tenho esse interesse pelos direitos humanos na Coreia do Norte? Então, questões coreanas, desde que saí em 1990, por quase 36 anos, questões da Coreia do Norte, por cerca de 30 anos. Ao chegar pela primeira vez na Coreia do Sul, eu não tinha interesse algum na Coreia do Norte, pois já havia vivido em um país comunista. Você pode imaginar, esses caras, os sul-coreanos, estavam de olho bem atento nos europeus orientais dos Meri Nasionalwan. Meu amigo húngaro, casado com uma coreana americana, foi o primeiro a chegar lá. Hoje, mora no interior de Nova York e já trabalhou como engenheiro na Tufrenland. Acho que tinha uma garota da Polônia, então claro que ficaram de olho na gente. Será que esses caras são comunistas mesmo? Com certeza não, dá para imaginar. Então você consegue imaginar chegar lá com 20 anos e dizer, eu gostaria de estudar a Coreia do Norte? Quero dizer, eles teriam me dito. Notie era presidente. Jovem, se você gosta tanto da Coreia do Norte, por que não vai para lá? É, claro. Exatamente, sim. Eu presumi que eles simplesmente iriam colapsar, mas não colapsaram. Então, durante os dias da Grande Fome, o Konana Hengun, eu percebi que isso era um tipo de guerra completamente diferente. Há cerca de 30 anos, talvez um pouco mais, adquiri interesse pela história dos direitos humanos e humanitária da Coreia do Norte. Depois vim para o ISEL em 2000 e fui para a Escola Fletcher de Direito e Diplomacia na Tufts. E estou em Washington, D.C., desde 2002, basicamente há 24 anos, trabalhando primeiro em desenvolvimento internacional, depois no Instituto Econômico da Coreia, o KEI, e desde 2011 na HRNK,
o Comitê para os Direitos Humanos na Coreia do Norte. Então, essa é a história. Então, quando você estava na Coreia do Sul, você era... O regime em Rainer tinha acabado de cair, o comunismo estava desmoronando no leste europeu e o comunismo ainda estava lá na Coreia do Norte. Todo mundo achando que era uma questão de tempo, né? Uma questão de tempo, com certeza, com certeza. E quando isso mudou? Já se passaram décadas e não mudou. Sim, eu diria que isso mudou quando o regime de Kim Jong-il sobreviveu à grande fome dos anos 1990. Agora, lembra? Até 3 milhões de pessoas morreram, de acordo com Hun Jong-yo, o desertor de mais alto escalão a chegar à Coreia do Sul. Esse camarada, esse senhor, foi o próprio criador da doutrina de autossuficiência Juche. Então, um dos principais ideólogos da Coreia do Norte, que desertou para contar ao mundo o que realmente estava acontecendo na Coreia do Norte. Bem, os norte-coreanos sobreviveram. Eles receberam ajuda do mundo exterior, chegaram a receber dos Estados Unidos cerca de 1,2 bilhão de dólares em assistência alimentar e energética, além de muita ajuda da Coreia do Sul. Durante o governo progressista de Kim Dae-jung, praticamente eles ofereceram ajuda incondicional, concederam isso aos norte-coreanos. Ah, e sim, se você se lembra da primeira reunião de cúpula entre o presidente Kim Dae-jung, que Deus o tenha, e Kim Jong-il. Há um jornalista famoso, Don Kirk, que escreveu um livro junto com um cavalheiro chamado Kim Ki-sum. Ele trabalhava para o Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul. Ele foi encarregado de participar de uma operação para, basicamente, garantir o Prêmio Nobel da Paz para Kim Dae-jung, que ele recebeu por aquela reunião de cúpula, ao custo de 3 bilhões de dólares, pagos por baixo dos panos ao regime norte-coreano. Não estou brincando, posso recomendar o livro. Qual é o nome do livro? 3 bilhões com B? Inicialmente, o número oficial era meio bilhão, 500 milhões. Desculpa, qual era o nome do livro? Eu quero pegar, tá bom. Então, os autores são Donald Kirk, K-I-R-K, e Kim, K-I-M-K-sum, K-I-S-A-M. A busca pelo Nobel, eu acredito, uau! Isso é insano, 3 bilhões. E você sabe por que eram 3 bilhões? Porque os norte-coreanos, para ser bem direto, vocês deram 3 bilhões aos russos para estabelecer relações diplomáticas. Relações. É isso que queremos. E esse era o acordo. Para onde foi esse dinheiro? Bem, foi para as elites, foi para as compras de lagosta, vinho francês e conhaque de Kim Jong-il. Ok, quanto conhaque dá para comprar? Quero dizer, claro, o programa de mísseis, o programa nuclear. Então é assim que o regime sobreviveu. Sabe, isso foi de certa forma inesperado. E do ponto de vista de Kim Jong-il, o próximo passo teria sido alcançar um certo nível de normalização com o Japão e receber investimento estrangeiro direto do Japão. Eu conheço desertores norte-coreanos de alto escalão que trabalhavam no comércio e desertaram mais tarde, que tinham a tarefa de ir ao Japão e explorar essa cooperação. No entanto, ainda existe um grande obstáculo: cidadãos japoneses sequestrados por agentes norte-coreanos. Eles sequestraram, de acordo com o governo japonês, um total de 17 cidadãos. E basicamente isso foi um grande obstáculo. Em 2002, o primeiro-ministro japonês, Junichiro Koizumi, visita a Coreia do Norte e realiza uma reunião de cúpula com Kim Jong-il. E, para surpresa de todos, Kim Jong-il admite que agentes desonestos haviam sequestrado alguns cidadãos japoneses. Alguns deles foram autorizados a retornar eventualmente. Por qual motivo? Motivo número 1. Treinar seus agentes de inteligência, os agentes de inteligência no exterior, em línguas e culturas estrangeiras. Motivo número 2. Fabricar identidades para agentes de inteligência no exterior. Não é fácil fabricar uma identidade porque você está lidando com profissionais treinados. Se você for interrogado, precisa saber os nomes das ruas, precisa saber o nome do lojista, precisa saber os nomes dos seus colegas de classe, precisa saber os detalhes.
Então você só pode fazer isso se tiver uma pessoa estrangeira cuja identidade você possa roubar. Em 1987, pouco antes das Olimpíadas de Seul, Kim Il-sung queria sediar alguma competição olímpica na Coreia do Norte. Ele não conseguiu e disse: "Vou estragar o desfile da Coreia do Sul." Então, 2 agentes norte-coreanos colocaram uma bomba no voo 858 da Korean Air, que explodiu sobre o mar de Andamão. Um dos agentes, um homem mais velho, mordeu sua cápsula de cianeto e cometeu suicídio. A mulher mais jovem estava sendo interrogada, e enquanto era interrogada pela inteligência sul-coreana, ela perguntou se podia fumar. Ela tirou um cigarro do maço e mordeu o filtro. Ela tinha uma cápsula de cianeto escondida dentro do filtro. Felizmente para ela, ela não morreu. Eles a levaram para a Coreia do Sul. Ela foi condenada à morte, mas sua sentença foi comutada. Ela se casou com um guarda-costas sul-coreano, escreveu um livro e ficou famosa. Ela havia sido treinada por sequestrados, pessoas levadas do Japão. Pessoas de um total de 14 países foram sequestradas, inclusive uma romena, Doina Bumbi, que foi levada de Roma, na Itália, em 1978, fascinante. Eles levam pessoas do exterior, trazem de volta e não as deixam sair. Não são apenas visitantes. Ah, não, estão levando elas do exterior, sim. E milhares de sul-coreanos levados de navios, muitos pescadores, também estudantes levados da Coreia do Sul e até de países europeus durante a Guerra Fria. Nossa, tem tanta coisa para falar, acabei me desviando do assunto. Por exemplo, Zagreb, na Croácia, na antiga Iugoslávia, era uma grande base de inteligência para os norte-coreanos, coordenando muitas dessas operações. Por que Zagreb? Porque os sérvios, claro, eram predominantemente responsáveis pela Iugoslávia na época, e eles se importavam muito com Belgrado, mas não tanto com Zagreb. Então eles tinham um pouco mais de liberdade para agir. Sabe, Kim Jong-il adorava filmes. Ele sequestrou, ele tinha isso. O diretor de cinema sul-coreano? O diretor e a esposa dele, sim. Marilyn Monroe, da Coreia do Sul. Na época em que ele o sequestrou em Hong Kong, eles já estavam divorciados. Ele esperou alguns anos e, em uma festa, organizou a reunião para que os dois se encontrassem e ficassem juntos novamente. Isso é absolutamente insano se você parar para pensar. Mas, sabe, essa era uma prática que realmente destruía vidas. Você provavelmente conhece o caso de Yokota Megumi, uma japonesa de 13 anos que voltava do treino de badminton e foi levada por agentes norte-coreanos. Eles alegam que ela morreu lá e enviaram seus restos mortais de volta. Acontece que, com base nos testes de DNA, os restos mortais não são dela, os restos cremados. E sabe, a história continua e continua. O que eles querem com uma garota de 13 anos? Quero dizer, eu entendo, na verdade não entendo, mas a ideia de capturar um adulto, tipo, ok, vamos aprender tudo sobre você para podermos fingir ser você. Mas uma garota de 13 anos, por quê? Sim? Então, os agentes que conduzem essas operações são agentes do Departamento Geral de Reconhecimento, que é o braço operacional do Exército Norte-Coreano. Claro, essas são agências predecessoras, mas basicamente desempenham as mesmas funções. A execução não é um problema. Normalmente, em qualquer tipo de operação cinética envolvendo uma agência de inteligência, há uma taxa de falha de 30% nesse caso. Muito provavelmente, a falha não teve relação com o lado operacional das coisas, mas sim com o lado da inteligência. Eles provavelmente receberam informações erradas. Eles erraram o alvo e precisavam trazer alguém de volta. Então levaram o garoto de 13 anos. Essa é a explicação mais lógica, de acordo com entrevistas que fiz com pessoas que estavam no RGB ou tinham conhecimento íntimo desse tipo de operação. O que aconteceu com ela? Segundo os norte-coreanos, ela morreu na Coreia do Norte. Ela se casou. Mas as cinzas não eram dela. Não eram dela. Foi algum tempo depois. Não, isso foi depois. Após o encontro de Koizumi e Kim Jong-il, disseram que ela estava entre as que morreram. Aliás, muitos deles morreram em acidentes de carro. Imagine o trânsito na Coreia do Norte nos anos 1980. Nossa, tão intenso. E os atestados de óbito foram emitidos ao longo de um ano
pelo mesmo hospital. Então, sabe, os japoneses ainda estão pedindo esclarecimentos sobre aqueles que continuam desaparecidos. Deixe-me te dar outro exemplo. Hitomi Soga é uma das pessoas que tiveram permissão para retornar. Ela se casou ou foi forçada a se casar com Charles Jenkins, um dos desertores do exército dos Singyu na Coreia do Norte. Alguns desses caras, sabe, estavam tentando escapar do Vietnã. Eles, sabe, tinham cometido algumas infrações. Eles ficam chateados, então esses caras ficam bêbados e cruzam a DMZ esperando que fossem trocados por alguns agentes russos. Sabe, eles acabam lá, um dia, vão para a embaixada soviética, os soviéticos mandam eles de volta para a Coreia do Norte, é uma bagunça danada, né? Mas enfim, ela era casada com Charles Jenkins, Hitomi Soga. Ela, sabe, foi autorizada a visitar o Japão, assim como os outros também foram autorizados a visitar o Japão, com a condição de que retornassem à Coreia do Norte. Adivinha o que eles fizeram? Eles não voltaram para a Coreia do Norte, é claro. E então Charles Jenkins, o marido dela, acabou conseguindo sair também. Agora, Soga Hitomi desapareceu junto com a mãe, que é uma das 17 pessoas que aguardam esclarecimento. Os norte-coreanos afirmam que não têm ideia do que aconteceu com a mãe. Ela nunca chegou à Coreia do Norte. Então, tudo bem, a mãe e a filha desapareceram juntas. Você reconhece que a filha foi levada e esteve na Coreia do Norte. Ela voltou para o Japão. Por outro lado, vocês dizem não saber o que aconteceu com a mãe. As coisas não estão batendo na Coreia do Norte? Não, sem surpresa, né? As coisas não batem na Coreia do Norte. Não. Qual você considera a maior mudança que viu na última década, e talvez até em um período mais longo? Sim, essa mudança remonta aos dias da Grande Fome. As pessoas perceberam que, antes disso, todos dependiam do sistema de distribuição pública, do PDS. Oferecemos a quantidade e qualidade de produtos que você precisa. Como sabemos disso? Bem, fundamentalmente, com base na sua classificação social Songban. O que é Songban? As pessoas são classificadas em 3 categorias: núcleo, os mais leais, vacilantes, que são mais ou menos. Quero dizer, não a ponto de irem para um campo de prisioneiros, mas também não são confiáveis. E ainda há a classe hostil, os Chokpichin. Agora, qualquer tipo de acesso a oportunidades depende do seu Songban. Empregos dependem do seu Songban. Eu conversei com testemunhas. Lembro de uma garota que era muito inteligente. Ela queria ir para a faculdade de medicina, ela não conseguiu. Ela trabalhou em uma mina de carvão porque seu Songban era ruim. Isso afeta até 3 gerações se houver problemas, deslealdade ou cristãos na família. Se pessoas desertaram para a Coreia do Sul, no fim das contas, tudo na Coreia do Norte dependia do Songban. E então, é claro, tem a Rússia. A Coreia do Norte já faturou até 30 bilhões de dólares, exportando instabilidade e violência para a frente ucraniana. A Coreia do Norte vem exportando milhões de projéteis de artilharia para a Rússia. De onde eles conseguem isso? Claro, eles aumentaram a produção. Eles também tinham vastas reservas. Eles vêm armazenando munição em cavernas e todo tipo de lugar há décadas. Ok, esses projéteis de artilharia funcionam, mas não são muito bons. Alguns explodem no cano, outros nem explodem, e alguns funcionam. É assim que os russos lutam, pela quantidade. Então essas exportações de munição da Coreia do Norte compensam o déficit, enquanto o complexo militar industrial russo se prepara para acompanhar a demanda na frente ucraniana. Claro, por que eles fazem isso? Eles fazem por dinheiro. Dinheiro é a resposta. Agora, recebe algo mais nesse processo? Sim, você pode testar seu material contra a Ucrânia, um país invadido pela Rússia, que está sendo apoiado pela OTAN. Então você pode testar seu material contra equipamentos da OTAN. Eles também enviam suas tropas do 11º, o Corpo Armado. Essas são forças especiais enviadas para a frente ucraniana. Sabe, eu falava sobre isso e as pessoas perguntavam: como você sabe? Tem evidência? Não, eu não sei.
Eu tenho fontes na comunidade SKP, até mesmo dentro da China, Coreia do Norte, enfim, agora nós sabemos, porque Kim Jong-un prestou suas homenagens aos soldados caídos, aqueles que morreram nas frentes ucranianas, mesmo quando está com sua filha Kim Ju-ae. São boas tropas? Sim, sim, você sabe, muitos analistas estão dizendo que eles não são apenas bucha de canhão, são tropas muito boas. Eles são forças especiais, são treinados em armamentos leves, todos compatíveis com armamentos leves russos. Eles são treinados para paraquedismo, são bem alimentados, bem doutrinados, bem treinados. Eles são treinados em operações de forças especiais. Eles se infiltram atrás das linhas inimigas, destroem infraestrutura e cobrem a retirada das tropas principais. Eles aprenderam algumas coisas, aprenderam uma coisa ou outra. E claro, isso é aplicável ao treinamento? Sim, na medida em que você pode replicar esse treinamento depois. Um exemplo são as operações combinadas. Eles não sabiam como combinar drones, artilharia e infantaria. Isso não é necessariamente o que as forças especiais fazem. Eles aprenderam essa lição. Claro que tiveram algumas perdas. É uma guerra. Claro que vão ter algumas baixas, vão ter mortos em combate, vão ter feridos. Essa é a natureza da guerra. Mas, novamente, no fim das contas, é o dinheiro. E eles têm ganhado muito dinheiro com o Irã e especialmente com a Rússia. Essas exportações para a Rússia são as maiores exportações de armas e munições da história da Coreia do Norte. Por quê? Porque durante a Guerra Fria, os soviéticos construíram fábricas de munições e armas na Coreia do Norte. Essas são fábricas soviéticas construídas nas décadas de 50 e 60. Os soviéticos pagavam os custos operacionais, pagavam os trabalhadores. Em troca, os norte-coreanos tinham que exportar armas e munições para aliados no terceiro mundo. Havia algum dinheiro sendo trocado, mas não muito. Então, depois do fim da Guerra Fria, claro, eles ficaram sob sanções. Sim, exportaram para o Irã, exportaram para outros lugares e mesmo assim estavam de certa forma limitados. Agora, apesar das sanções da ONU, temos um P5, um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Esse país tem importado dezenas de bilhões de dólares em armas, munições e combatentes, apesar das sanções da ONU em vigor. Então, temos um grande problema com o regime de sanções neste momento, e tudo isso é por lucro, pelo menos para o regime Kim. E esse dinheiro não é usado para comprar pirulitos para as crianças norte-coreanas, ele vai para o programa de mísseis, o programa nuclear e, novamente, para manter a elite do país satisfeita. A Coreia do Norte não consegue alimentar sua população. De onde ela está tirando recursos para isso? Apenas toneladas de coisas guardadas em cavernas. Com certeza, em algum momento isso vai acabar e eles vão precisar produzir mais. Como conseguem fazer isso sem recursos? Não, eles também aumentaram a produção. Então, durante seu discurso recente, o Kim Jong-un disse basicamente, do jeito que ele colocou, foi que existe uma produção interna comandada pelo complexo militar industrial e existe uma produção para exportação, e eles estão aumentando ambas, então estão ampliando a capacidade de produção. Essa é, obviamente, a parte mais lucrativa da economia norte-coreana. Na verdade, existem 3 economias norte-coreanas. Existe a economia do povo, esses mercados que eu mencionei, mercados abertos Xiang-Madang, mercados de agricultores Longmin-Xijang, mercados negros Amxijang, e então existe a economia estatal oficial, que está em frangalhos. Estamos falando de quilômetros e mais quilômetros de fábricas químicas da Alemanha Oriental e da Romênia enferrujando. E então existe a economia do Palácio Real, que obtém a moeda forte necessária para manter o regime no poder. E ao longo dos anos, isso já foi muitas coisas. Tráfico de pessoas, envio de trabalhadores para o exterior, drogas ilícitas, produtos falsificados, medicamentos falsificados. Mas nada se compara ao que eles estão fazendo agora, exportando para a Rússia para serem enviados à linha de frente na Ucrânia. Isso não estava no meu roteiro de hoje, mas lembrei de algo que li anos atrás sobre isso.
Quando você mencionou drogas, que eles estavam fabricando drogas e depois enviando para... eram embaixadas de fachada e então vendiam por moeda corrente. Isso é verdade ou é só algo que eu vi e entendi errado ou algo assim? Sim, o lance das embaixadas é que elas não recebem muito dinheiro. Eles têm que financiar parte da operação deles e precisam arrecadar fundos localmente, e é por isso que foram levados a atividades ilícitas. Bem, eu entrevistei, ok. Eu escrevia um relatório sobre trabalhadores no exterior e conversava com um ex-diplomata norte-coreano, conhecedor do tema. Perguntei sobre o tráfico de drogas. Não insinuei que ele estava envolvido, mas ele perdeu a cabeça e gritou: "Quem te contou?" Nunca estive envolvido nisso. Nunca aconteceu. Sim, embaixadas estavam envolvidas, elas estão envolvidas em muitas outras coisas, então foram pegas na Romênia nos anos 1990, contrabandeando DVDs. Eu tenho uma ótima história do Brasil, eu estava lá, eu soube disso, eu estava em uma turnê de palestras. Então, diplomatas norte-coreanos contrabandeiam charutos cubanos nas malas diplomáticas. E esses caras estão voltando para o Brasil e já estão tão acostumados a fazer isso, que, em vez de irem para a faixa verde, nada a declarar, eles foram por engano para a faixa vermelha. Então eles abrem as malas e veem centenas de charutos cubanos e perguntam: "O que é isso?" Eles dizem: imunidade diplomática. E os brasileiros respondem: "Sim, vocês têm imunidade diplomática, mas suas malas não têm. Elas estão confiscadas." Vocês deviam ter usado a faixa verde? Sim, quero dizer, de verdade. Só para voltar ao nosso pedido de desculpas, fazer um desvio ali das memórias vagas para voltar às tropas na Ucrânia. Eu li e tinha uma anotação aqui de que houve um desertor norte-coreano que contou à ONU. Os soldados enviados para a Ucrânia são basicamente escravos. Vivem em escravidão moderna sem saber o motivo ou pelo que lutam. O que você acha disso? Você acha que eles sabem com o que estão lidando? Você acha que eles sabem com o que estão lidando? Eles recebem até $2.000 por mês. Você disse que lá em casa ganham $3 por mês? Foi isso mesmo? Sim, ok, sim. No entanto, acho que eles não recebem um centavo. São soldados. Acho que o regime fica com todo esse dinheiro agora, no caso dos trabalhadores civis, enviados para o exterior antes da Covid. Segundo o Departamento de Estado e o ZEUA. Segundo o HRNK, havia cerca de 100.000 trabalhadores norte-coreanos enviados para cerca de 40 países ao redor do mundo, mas principalmente para a China, para o Extremo Oriente Russo e para o Oriente Médio na Rússia. Muitos deles trabalham como lenhadores na China, muitos trabalham como operários têxteis, também como trabalhadores em fábricas de processamento de frutos do mar na China, e no Oriente Médio como operários da construção civil. Portanto, estádios da Copa do Mundo, tanto na Rússia quanto no Catar, realmente utilizaram trabalhadores norte-coreanos. Agora, na última rodada de sanções do Conselho de Segurança da ONU, essa prática foi proibida e eles tiveram que ser devolvidos. No entanto, sabemos que eles voltaram para a Rússia e para a China. No caso deles, até 90% dos salários são confiscados pelo regime. No entanto, se você ainda conseguir enviar $100 por mês para sua família em casa, isso já é algo muito significativo. Se o salário médio industrial for, você sabe, $3 por mês. Então isso é trabalho forçado? Se sua família passa fome, você faz o que for preciso. Isso é trabalho forçado? Sim, absolutamente. Quero dizer, você pode citar violações de saúde e segurança, violações no pagamento de salários, um histórico terrível e horrível de direitos trabalhistas. E ainda assim, esses são empregos muito cobiçados porque você tem a chance de melhorar a vida da sua família, sabe? Mas estou me desviando do assunto. Acho que esses não são conscritos, mas pessoas que entraram voluntariamente no exército, talvez forças especiais. Não sei se é necessário um motivo. Aqui é como se eles fossem conscritos. Eles são conscritos. Sim, quero dizer,
Você vai ter oficiais profissionais e sargentos, militares profissionais, mas eles são conscritos e os homens passam 10 anos no serviço militar na Coreia do Norte a partir dos 17 anos de idade. Todo homem, sim, a menos que você consiga subornar para sair disso. No caso de algumas das escolas de elite, eles não precisam entrar para o exército, eles recebem uma dispensa. Alguns deles ainda escolhem fazer isso e podem optar por um serviço militar mais curto. Cerca de 30% das mulheres também servem nas Forças Armadas. As mulheres se voluntariam para servir nas Forças Armadas. Basicamente, uau! E falando sobre o povo, não na linha de frente ucraniana, mas as pessoas que estão construindo coisas no exterior, trabalhando na Rússia e em outros lugares, quem são eles, ao que parecem? Parecem ser empregos que as pessoas querem, mas não são. Como funciona a escolha? Acho que essa é a minha grande dúvida. Eles escolhem ou são prisioneiros, ou são recrutados à força, ou qual é a situação? Como isso funciona de verdade? Nos estágios iniciais, eles realmente enviaram prisioneiros. A confirmação mais antiga que encontrei de trabalhadores norte-coreanos oficialmente enviados para a Rússia foi de 1919. Fui a Nara, aos arquivos nacionais, e encontrei um documento desclassificado. Junto com meus colegas, encontramos um documento desclassificado da CIA sobre a indústria florestal da União Soviética. Nesse documento, havia menção a trabalhadores norte-coreanos nessas operações madeireiras. Como acontece a seleção, então eles anunciam o recrutamento. Basicamente, seu Songban precisa ser aprovado. Você tem que ser um homem casado. Claro, mulheres também vão para restaurantes, têxteis, frutos do mar, processamento, mas, na maioria das vezes, são homens e eles precisam ser casados. Essas seriam as pessoas do meio, não os dissidentes nem a elite? Bem, você sabe, também existem elites pobres, então é claro que existem as elites centrais. Mas isso não significa que você tenha uma vida maravilhosa. Se você tem Songban alto ou é da classe central, sim, há pessoas assim que também escolhem fazer isso. Também há alguns na classe oscilante que podem não ter um Songban ótimo, mas também não é terrível. Mas lembre-se, essas pessoas são enviadas para o exterior. Isso é muito importante, você tem que garantir que elas não vão desertar. Assim, eles precisam ser homens casados, precisam ter pelo menos um filho, se não mais, porque isso é algo muito interessante. É porque, sabe, um homem pode. Me desculpe dizer, isso é uma coisa terrível. Eu nunca faria isso. Você nunca faria isso. Quero dizer, um homem pode até deixar a esposa para trás, mas não os filhos, certo? Esse é o raciocínio. Quero dizer, esses regimes sabem como conduzir essas coisas. Enfim, eles precisam estar saudáveis, porque é assim que... Isso funciona. Greg, foi um grande prazer conversar com você. Acho isso fascinante. Eu tinha um roteiro para a entrevista, mas só consegui abordar umas 4 coisas dele. Fiquei feliz em deixar você falar sobre isso, Greg. É fascinante de um jeito mórbido. Foi um prazer. Espero que possamos repetir algum dia.